Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama chamado A Última Casa da Rua. Alerta de spoilers a seguir. É uma noite tempestuosa e Carrie Anne Jacobson não está conseguindo dormir. Ela sai sorrateiramente do quarto e caminha pelo corredor, batendo acidentalmente contra uma lâmpada que cai no chão. O barulho acorda seus pais, então sua mãe sai para vê-la, mas Carrie Anne a ataca com um machado assim que ela se aproxima. A seguir, ela corre para o quarto dos seus pais e mata o seu pai também antes de fugir para a floresta. 4 anos depois, a doutora Sarah Cassidy e a sua filha adolescente Elissa Cassidy se mudam para perto da casa dos assassinatos, que pode ser vista da janela delas. Sarah fica um pouco assustada com a situação, mas ela está agradecida porque graças a isso, o seu aluguel é muito barato. Elissa dá um passeio na floresta e encontra alguns cobertores abandonados. Ela também ouve alguns ruídos entre as árvores, o que a leva a sair. Mais tarde à noite, Elissa e Sarah conversam sobre seu pai durante o jantar. Sarah decidiu se divorciar dele porque ele vivia na estrada 9 meses por ano, mas ela ainda sente sua falta às vezes. Elissa precisa se acostumar a essa nova cidade, mas ambas concordam que o lugar será bom para elas. Às 3 da manhã, Sarah é acordada por alguns ruídos da casa do vizinho. Um carro chegou e alguém está entrando e acendendo as luzes. No dia seguinte, Sarah e Elissa se encontram com os vizinhos em uma festa. Sarah pergunta a um deles sobre as luzes que ela viu e o homem confirma que a casa não está vazia. O filho sobrevivente, Ryan Jacobson, ainda mora lá. Elissa é apresentada a Tyler Reynolds, um adolescente que frequenta a mesma escola que ela e é organizador de um programa de caridade. Durante o almoço, ela pergunta se Ryan vai se juntar a eles, mas os vizinhos dizem que ele não vai porque é muito reservado. Alguns deles acham que ele não deveria viver ali e que a casa deveria ser incendiada porque ela diminui o valor dos outros imóveis. Elissa pergunta onde Ryan estava na noite dos assassinatos e Tyler lhe diz que ele estava hospedado com uma tia no norte do estado. Ninguém sabe o que aconteceu com Carrie Anne. Acredita-se que ela se afogou na represa, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Então alguns rumores dizem que ela ainda vive na floresta. Quando Sarah e Elissa voltam para casa mais tarde, Elissa ouve novamente alguns ruídos na floresta e uma sombra pode ser vista entre as árvores. Uma manhã, Elissa toca seu violão e canta na sacada antes de ir para a escola. Tyler a convida para sua reunião do seu programa de caridade e Elissa inicialmente diz que não porque tem planos com a sua mãe. Mas depois que Sarah a avisa que foi designada para o turno da noite, Elissa aceita o convite. Quando ela vai para a casa de Tyler à noite, descobre que a reunião é na verdade uma festa cheia de jogos de azar, música e álcool. Alguns momentos depois, enquanto procura o banheiro, Elissa encontra uma garota doente em uma cama e o seu nome é Jillian. Ela lhe pergunta se está tudo bem e a cobre com um cobertor, mas a menina simplesmente se levanta e corre para o banheiro para vomitar. Então, Elissa decide se sentar na cama para esperar até que o banheiro fique livre. Tyler a encontra lá e se senta ao seu lado, invadindo o seu espaço e se atirando para cima dela. Elissa o chama de bêbado, mas ele insiste e a empurra para baixo da cama para agredi-la. Então, Elissa o recusa novamente e o empurra para fora antes de sair da casa. A estrada está escura e vazia. Há também trovões ao longe. Elissa começa a caminhar para sua casa quando um carro para perto dela. Ela tenta ligar para sua mãe, mas ela não atende. O motorista acaba sendo Ryan, que reconhece Elissa como sua nova vizinha. Ele oferece uma carona, mas ela recusa. Apenas alguns segundos depois, porém, a chuva começa a cair com força. Então, quando Ryan para o carro novamente, Elissa aceita entrar. Após um momento de estranho silêncio, Elissa lhe pergunta como ele pode viver na casa onde seus pais morreram. Então, ele explica que está consertando tudo para vendê-la. Ryan lhe diz que pode ouvi-la cantar pela manhã e que ela é muito boa. Elissa diz que costumava estar em uma banda e que o seu pai também era um astro do rock. Eles chegam na casa de Elissa e ela se despede dele. Quando sua mãe começa a ligar para ela, Sarah também começa a interrogá-la, não gostando quando Elissa explica que foi Ryan quem lhe deu a carona. Enquanto isso, Ryan está fazendo jantar. Ele coloca o prato em uma bandeja e o leva para um quarto escondido embaixo do porão. Quando ele abre a porta no final de um corredor, ele domina Carrie Anne e usa uma agulha para sedá-la. Ele não entende porque ela sempre tenta escapar, já que ele cuida tão bem dela. Ao sair do quarto, ele deixa a chave em seu lugar habitual, que fica em cima da moldura da porta. No dia seguinte, na escola, Elissa evita Tyler, que a insulta por isso. Jillian vem se sentar com ela e agradece a sua ajuda durante a festa. Ela também a apresenta ao seu irmão Jake e ao seu melhor amigo Robbie, que sabem que Elissa fazia parte de uma banda, pois eles pesquisaram no Google. Vem aí uma batalha de bandas, e eles a convidam para cantar com a sua banda, enquanto lhe dão um pendrive para que ela possa
ouvir. No hospital, Sarah encontra o oficial Bill Weaver e lhe pergunta sobre Ryan, querendo saber se ele é digno de confiança. Bill se sente mal pela maneira como as pessoas tratam o garoto, pois foi ele quem teve que lhe trazer a notícia da morte dos seus pais. Ele diz que a tia de Ryan era uma velha senil e Ryan era quem cuidava dela, mas ela morreu há 1 ano. Até onde ele sabe, Ryan nunca teve problemas, mas os vizinhos gostam de reclamar dele de qualquer maneira. Elissa vai até a casa do vizinho para visitar Ryan e levar um CD que ela fez pra ele. Então ela o pega no flagra ouvindo sua música. Ela também percebe que ele tem um monitor de bebê na mesa, desenhos de criança na geladeira e muita comida, mas ele explica que é porque tenta ir à cidade o mínimo possível. Enquanto olha em volta da casa, ela encontra uma foto de família e diz que deve ter sido bom ter seus 2 pais juntos. Ryan diz que Carrie Ann era o coração da família e tudo mudou após o acidente. Depois disso, Elissa encontra o quarto de Carrie Ann, que parecia pertencer a uma criança pequena, enquanto Carrie Ann supostamente já tinha 13 anos quando morreu. Ryan explica que ela teve danos cerebrais desde o momento em que caiu do balanço, enquanto Ryan tomava conta dela, porque seus pais estavam lá dentro o dia todo consumindo drogas, embora ele não conte a Elissa sobre este último fato. Quando Carrie Ann acordava, ele era diferente. Ela atacava sua família e quebrava as coisas, por isso há barras nas suas janelas. Depois que Elissa deixa a casa, Ryan verifica Carrie Ann e está tão distraído com a culpa e as lembranças que revisitou hoje que se esquece de trancar a porta. Enquanto ajuda sua mãe a fazer a cama, Elissa lhe diz que visitou Ryan e ela o acha um menino muito doce, mas também muito triste. Sarah diz que está apenas tentando consertá-lo, mas Elissa se ofende e a faz sair do quarto. Graças ao erro de Ryan, Carrie Ann escapa e tenta chegar à casa do vizinho. Ryan a vê através da janela, então ele para de escrever e vai atrás dela. Os ruídos que Carrie Ann faz ao andar na varanda dos fundos alertam Elissa, que vai lá fora para ver o que está acontecendo. De repente, ela se assusta com alguém tocando, mas é apenas Gillian, que entrou porque a porta da frente estava aberta. Depois que as meninas voltam para dentro, vemos que Ryan capturou Carrie Ann e elas estão se escondendo por perto. No dia seguinte, Elissa toca para Jake e Robin e depois se junta à sua banda. No final da noite, ela descobre que a sua mãe convidou Ryan para jantar. Sarah lhe faz muitas perguntas incômodas enquanto bebe muito vinho, mas quando ela sai para pegar a sobremesa, Ryan agradece Elissa por ter sido a primeira pessoa a convidá-lo para jantar desde os assassinatos. Elissa segura sua mão para confortá-la, mas rapidamente a solta quando a sua mãe retorna. Sarah está preocupada com sua filha, que é apenas uma estudante do ensino médio, enquanto Ryan é um universitário. Então ela estabelece uma regra. Ela quer que eles sejam amigos, mas eles não podem sair a menos que ela também esteja junto. Elissa obviamente não gosta da ideia, mas Ryan diz que respeitará sua regra. Mãe e filha terminam a noite discutindo sobre isso. No dia seguinte, Sarah conta o que aconteceu a Bill, que é muito compreensivo. Sarah diz que sabe que não pode manter Elissa longe dos meninos, mas não quer que ela cometa os mesmos erros que ela cometeu. Além disso, ela sabe que Elissa só gosta de escolher o garoto mais prejudicado e transformá-lo em um projeto, e não quer que Ryan faça parte desse padrão. Enquanto isso, Elissa está reclamando da sua mãe para Gillian, quando elas se deparam com Ryan. Elissa o chama para pedir desculpas por ontem à noite, então ela lhe pede uma carona, dizendo que como Gillian estará com eles tecnicamente não estarão sozinhos. Depois de deixar Gillian em sua casa, Elissa recebe um telefonema da sua mãe, dizendo que ela terá outro turno da noite. Sarah tinha na verdade ligado para casa, mas Elissa encaminhou todas as ligações domésticas para o seu celular, então a sua mãe nunca saberá que ela estava com Ryan. Em seguida, eles vão até a casa de Ryan e dão um passeio na floresta, onde ele lhe mostra uma árvore especial que se parece com um rosto. Elissa lhe diz que gosta da maneira como ele vê as coisas. Eles vão para dentro da casa para curtir no sofá, mas os ruídos chegam a Carrie Ann através do monitor do bebê. Ela sai da cama e encontra a tampa de uma caixa de papelão, que ela achata e desliza por baixo da porta. Então ela bate na porta algumas vezes até que a chave caia na tampa, e quando Carrie Ann desliza o papelão de volta para dentro, ela pode pegar a chave e abrir a porta. Ela se esgueira para cima e pega uma faca, mas Ryan a vê bem a tempo quando Elissa está prestes a encontrá-la. Ele expulsa Elissa de casa antes de perseguir Carrie Ann, que agora está correndo pela floresta. Há um casal em um carro próximo e Carrie Ann está prestes a alcançá-los, quando Ryan pula em cima dela e a captura. Enquanto a arrasta para um esconderijo, ele cobre a boca dela com a mão, mas Carrie Ann continua a fazer barulhos que alertam o casal, de modo que o seu aperto sobre ela se torna mais forte. Isto, no entanto, o faz partir acidentalmente o pescoço dela e matá-la. Então ele coloca o corpo dela no porta-malas do seu carro e depois se afasta. Depois de cuidar do corpo, ele entra num restaurante, onde
encontra uma garçonete gentil chamada Peggy Jones. Sentindo-se mal por ele, ela lhe dá um pouco de bolo e leite. Elissa está ao telefone com Gillian contando o que aconteceu, mas ela desliga quando Sarah vem pedir desculpas por como lidou com as coisas com Ryan. Ele dá um presente para o seu show. Elissa não está com vontade de falar com ela, então ela apenas lhe dá algumas respostas curtas. No dia seguinte, ela está praticando com a sua banda, quando Ryan a chama para pedir desculpas e dizer que precisa lhe contar algumas coisas mais tarde. Elissa aproveita a oportunidade para convidá-lo para a Batalha das Bandas, que ela aceita. Depois de desligar, Ryan muda a fechadura da sala especial escondida. Mais tarde, à noite, Ryan chega da escola, onde Tyler e seus amigos debocham dele. Ele entra no prédio para cumprimentar Elissa, mas eles são interrompidos quando um garoto lhe diz que o seu carro está sendo vandalizado. Eles correm para fora e encontram Tyler e seus amigos, que estão destruindo o veículo. Ryan tenta detê-los, mas Elissa é agarrada por um dos garotos, enquanto o resto do grupo dá um soco e chuta Ryan. De repente, Ryan agarra a perna de Tyler e vira até quebrá-la. Depois o joga no chão e pisa em sua perna quebrada antes de fugir. Enquanto os valentões decidem ir até a casa de Ryan para destruí-la, Elissa encontra as chaves de Ryan no chão, então ela as pega e leva seu carro de volta para casa. Os meninos iniciaram um incêndio e partem quando Elissa chega. Felizmente, apenas as cortinas estão queimando até agora. Então, Elissa entra e consegue pará-lo antes que possa piorar. Enquanto ela cuida das cortinas queimadas, Sarah liga. Tyler tinha sido internado no hospital, então ela ouviu o que aconteceu, e Elissa lhe diz que ele só se defendeu contra os 6 caras. Depois de desligar, ela encontra uma caixa de tampões e coisas estranhas no lixo de Ryan. No hospital, Bill defende Ryan dos pais zangados de Tyler. Como Sarah tem um mau pressentimento, ele promete que passará pela casa dela também quando for ver como Ryan está. Enquanto isso, Elissa ouve alguns ruídos estranhos vindo do porão que está trancado. Depois de usar as chaves que ela encontrou antes para abrir, ela vai lá embaixo e descobre que é apenas a máquina de lavar roupa. Mas quando está prestes a sair, ela percebe uma porta escondida debaixo do tapete e decide entrar. Quando ela entra na sala, ao final do corredor, ela salta para Carrie Ann, cuja boca foi amordaçada. Ryan chega bem a tempo de salvá-la. Ele diz a ela para subir enquanto cuida da sua irmã. Depois que a câmera mostra uma camisola pendurada em uma cadeira, vemos Ryan sedando Carrie Ann e amarrando-a na cama, enquanto lhe diz que Elissa não é como as outras e que vai ajudá-la. Há um detalhe estranho, porém, um dos olhos de Carrie Ann não é azul. Lá em cima, Elissa nota uma lente de contato presa em seu braço. Ela abre o lixo e confirma suas suspeitas. A estranha caixa tinha um par de lentes de contato azuis. Ela também encontra uma carteira pertencente a Peggy, a garçonete. De repente, ela se assusta com uma voz atrás dela. É Ryan que lhe pede que prometa não contar a ninguém sobre Carrie Ann. Ele também mente, dizendo que a carteira é dele. Elissa promete que não vai contar e tenta sair, mas Ryan bate nela para derrubá-la e a leva para o quarto de Carrie Ann. Ele não percebe que o telefone dela caiu no chão. Mais tarde, Elissa acorda amarrada a uma cadeira, enquanto Ryan lhe conta mais sobre a história. Carrie Ann tinha realmente morrido naquele dia do balanço, e ele se culpa por isso. Isto faz Elissa pensar quem matou seus pais na época, mas ele não responde à pergunta. Ele apenas diz que enquanto gosta de Elissa, ele precisa de Carrie Ann. Ele não pode ter ambos, mas pode transformar Elissa em Carrie Ann, como fez com todas as outras garotas que sequestrou. Então ele agarra Peggy e a leva com ele, deixando Elissa trancada na sala. Enquanto Ryan coloca seu carro na garagem, Sarah liga para Elissa e é atendida pela secretária eletrônica. Então ela liga para Bill para informá-lo disso, implorando-o para verificar a casa de Ryan. Ryan volta para o quarto de Carrie Ann e começa a preparar as coisas para transformar Elissa em sua irmã. Ele diz que a morte de Carrie Ann foi culpa dele, e é por isso que seus pais o castigaram, mas ele os impediu. Eles ouvem Bill chegar a casa através do monitor de bebê, então ele vai lá em cima para responder às suas perguntas. Enquanto isso, Elissa consegue libertar os seus pés das cordas e chuta uma lâmpada. Ela usa para queimar a amarração em seu braço, e também queima sua pele, mas resiste à dor em nome da sua liberdade. De volta ao andar de cima, Bill vai embora, mas nota a carteira de Peggy e fica desconfiado. Então ele liga para a casa de Sarah e é encaminhado para o telefone de Elissa, que ele pode ouvir dentro da casa. Ryan também ouve, então ele pega uma faca e apaga as luzes, antes de se esconder atrás de uma parede. Depois de pegar a sua arma, Bill volta a entrar na casa e encontra a porta do porão aberta. Ele está prestes a entrar, quando Ryan pula em cima dele por trás e o empurra a escada abaixo. Ele está bravo com Bill porque sempre soube que seus pais eram viciados e os ajudou a encobrir a morte de Carrie Ann, mas nunca fez nada para detê-los. Bill diz a ele que sempre o protegeu, mas Ryan responde que ele só protegeu a si mesmo, enquanto o esfaqueia repetidamente. Elissa já se libertou quando Ryan está de volta. Ela lhe bate com a porta quando ele entra no quarto e o tranca lá dentro antes de fugir. Quando ela chega ao porão, ela empurra a máquina de lavar em cima das portas escondidas e fica chocada ao encontrar o corpo de Bill. Ela tenta sair, mas a porta do porão está trancada
trancada. Então, depois de não encontrar a arma de Bill, ela entra na garagem. Ela também não consegue abrir as portas de lá, e quando entra no carro, não há chaves para que ela possa ligar, mas ela encontra uma caixa com um pedaço de pano e uma garrafa de clorofórmio dentro dela. Ryan, que conseguiu escapar porque tinha suas chaves com ele, a encontra e usa o pano que ela encontrou para derrubá-la. Sarah chega a casa enquanto Ryan coloca Elissa no porta-malas do seu carro, pouco antes dela acordar, e encontra o corpo de Peggy ao seu lado. Enquanto Ryan fala com Sarah, Elissa dá um pontapé na porta, criando um buraco pela qual ela pode sair. Depois ela pega um martelo e quebra a janela da porta da garagem, enquanto chama por sua mãe. Sarah ouve isso e entra na casa para procurá-la, mas Ryan a detém, a esfaqueando. Elissa retorna ao porão através da janela quebrada e se esconde atrás de alguns móveis enquanto Ryan joga Sarah no chão. Ele está prestes a carregar o corpo dela quando percebe que Elissa escapou. Então ele coloca Sarah no chão e pega uma faca antes de procurar por Elissa novamente. Ele a encontra quando a ouve tentando se mover e tenta agarrá-la, mas ela o expulsa. Depois ela finalmente encontra a arma de Bill e tenta atirar em Ryan, que se esconde e desliga a energia. Felizmente para Elissa, ela também encontrou a lanterna de Bill, então ela consegue ver e atirar em Ryan quando ele está prestes a pular em cima dela. Depois de ligar a energia novamente, ela se aproxima do corpo dele para agarrar as suas chaves, mas ele acorda e agarra o pulso dela. É Sarah que a salva batendo nele com o martelo. Juntas, mãe e filha conseguem escapar. O filme termina com Sarah e Elissa saindo da cidade e Ryan sendo confinado a uma ala psiquiátrica. Através de um flashback, finalmente descobrimos a peça final da história por trás dos assassinatos. Após a morte de Carrie Ann, seus pais vestiram Ryan com as suas roupas e o chamaram pelo nome dela, tratando-o como se ela fosse sua filha. E foi ele quem os assassinou por isso. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.